Oi, gente. Meu nome é Rafael Pina. Eu estou aqui hoje para fazer umas hits da semana, umas hit 9, para a gente falar sobre um assunto bastante importante. Vamos falar sobre preconceito linguístico. Eu entendi que seria interessante falar sobre esse assunto porque, recentemente, um caso repercutiu bastante na mídia em relação ao uso da linguagem que deu margem para a gente retomar essa discussão que é muito frequente dentro das salas da linguagem, estudos de linguagem, nas faculdades de letra. Então, talvez seja interessante a gente pensar sobre isso. Vamos lá. A notícia, botar aqui no quadro, que surgiu nos últimos tempos, foi em relação à nova presidente aí do Supremo Tribunal Federal, que deve assumir em setembro esse cargo, esse posto, e a Carmen Lúcia, ao tomar posse, ou pelo menos ao ser escolhida como presidente do STF, deu uma declaração dizendo que preferia ser chamada de presidente e não de presidenta, como nos últimos tempos a Dilma escolheu ser chamada. E nesse caso, até aí tudo bem, uma escolha pessoal dela. Mas ela atribuiu isso aí, ó, tá na imagem, a ser uma amante da língua portuguesa. Ou seja, de que dizer presidenta seria errado e dizer presidente seria o certo. E esse tipo de declaração teve, bom, uma espécie de comemoração em alguns setores da sociedade. Você deve ter visto aí, talvez nas redes sociais, alguns movimentos que apoiaram isso, ironizando a ex-presidente agora, né, que foi hoje, inclusive, sofreu aí o impeachment. Muitas pessoas comemoraram isso, dizendo que, bom, agora finalmente a gente vai ter pessoas que praticam o bom português, né, dominando aí as nossas áreas políticas e jurídicas, né? Isso apareceu em algumas comemorações. Bom, mas na realidade, assim, uma grande parte da sociedade talvez não saiba disso, mas esse tipo de discussão em relação à linguística, ela talvez esconda algumas coisas importantes. Quando a Dilma escolhe ser chamada de presidenta, na verdade é uma escolha que marca o A na terminação da palavra como alguma coisa que registra o fato de que ela é mulher. E o fato de ela ser mulher talvez seja importante historicamente como alguém que, né, de um gênero que muitas vezes acaba sendo menosprezado ou que sofre muitos preconceitos, está ocupando o cargo máximo que a gente tem na nação. Então ela fazia questão de ser chamada de presidenta. E isso apareceu na mídia em alguns casos, né? Houve algumas reportagens, estou mostrando aí para vocês, em que houve uma crítica aí à Carmen Lúcia por também ser agora presidente, mas não desprezar esse A. E nesse caso, algumas matérias foram escritas, inclusive, dizendo que esse tipo de preconceito deveria, olha, ser considerado crime, né, sobre preconceito linguístico. E, na verdade, bom, chegamos então ao tal preconceito linguístico. Dentro das faculdades de letras, existe uma área de estudo chamada de sociolinguística, que tenta estudar a linguagem dentro do seu uso, faz reflexões sobre o uso prático da linguagem. E, nesse caso, há uma distinção aí interessante sobre o que seria a língua e a gramática. A língua como sendo um determinado tipo de código. Me bota inteiro aí, por favor, Gabriel. Um determinado tipo de código que é compartilhado por todos os falantes de uma determinada sociedade, que vão quase que naturalmente incorporando isso pelo contato com outras pessoas e que tem um léxico, um conjunto de termos que têm certos significados e algumas regras de associação que permitem o sentido, o que a gente decodifica o sentido. E por outro lado, a gramática seria aquilo que estabelece algumas regras de uso do que seria o bom português ou o mau português, no caso aqui do Brasil. Só que, na realidade, quando a gente fala de gramática, existem muitas formas de entender também a gramática. Inclusive, na Faculdade de Letras se diferencia bem o que a gente chama de gramática descritiva e gramática normativa. Na gramática normativa, bom, existem regras, como se fossem leis, assim, que você tem que cumprir, quando você não cumpre, você está equivocado no seu uso. E a gramática descritiva, ela tenta muito mais perceber que há alterações na gramática na história, e em vez de estabelecer como certas regras, como obrigações, ela vai, na verdade, descrevendo as mudanças. Então, de que modo as pessoas estão praticando português hoje em dia? E aí, o que é certo é o que as pessoas estão falando. Bom, dentro desse contexto, vale a gente lembrar que no mundo contemporâneo as mudanças da linguagem elas acompanham as mudanças do mundo, ou seja, são mudanças muito rápidas. O contato entre diferentes idiomas, historicamente, sempre gerou transformações. E, na realidade, historicamente, as línguas tendem a sofrer não no sentido negativo, mas elas são alteradas de acordo com uma massa, muitos linguistas defendem isso, que é em relação ao menor esforço. As línguas têm uma tendência a cada vez mais se simplificarem.
em épocas de rede social, em que a gente muitas vezes escreve o mínimo possível, né, com fragmentos muito curtos, o sucesso do Twitter aí, em 140 caracteres é só uma evidência disso, talvez isso acentue, né, o fato de que a gente vem mudando as línguas cada vez mais rapidamente. Só que talvez a gramática que é cobrada hoje nas escolas seja uma gramática, ou o português cobrado nas escolas de maneira geral, ele não corresponde à língua que é falada em sociedade. Né? Basta você perceber que muitos de vocês talvez tenham dificuldade de escrever uma redação, talvez não se sintam muito à vontade para escrever, um registro um pouco mais culto, mas vocês conseguem conversar, vocês conseguem falar. E isso tem a ver com esse distanciamento. Na verdade, a norma brasileira, né, a norma culta brasileira, ou o que a gente pode chamar de norma linguística brasileira, ela está muito inspirada na gramática, ou pelo menos na linguagem que era praticada por escritores portugueses do século XIX, ou seja, muito distante do que a gente de fato pratica. Tanto é que alguns usos, como por exemplo a mesóclise, praticamente desapareceram da língua falada já há muito tempo. Aqui no Brasil talvez nunca tenham sido efetivamente usadas por, 99% das pessoas. E talvez, se você escutar alguém falando uma mesóclise, você vai até estranhar, não sei se vai entender, né? Então, muita gente discute se isso seria uma espécie de empobrecimento, se as línguas vêm empobrecendo, e por isso valorizar uma gramática mais tradicional, a norma culta, seria então uma espécie de forma de você conservar a língua bem falada. Bom, por um lado a gente pode até pensar que sim, né, é ruim que algumas pessoas defendem isso, pelo menos, é ruim que a gente perca certos recursos no português, mas, por outro lado, entendendo a língua como um determinado tipo de código que tem como objetivo permitir a comunicação, não importa muito se eu vou usar uma mesóclise, se eu vou usar próclise, se eu vou usar ênclise, ou se eu não vou usar nada que talvez esteja na gramática mais como correta. O que mais importa é que você consiga me entender quando eu falo, que a gente consiga se entender quando conversa. E é exatamente a falta de reflexão em relação a isso que cria esses tais preconceitos, porque, na realidade, gente, assim, pensem, o preconceito linguístico, ele é só uma manifestação de muitos outros preconceitos anteriores, porque as pessoas que sofrem preconceito com o seu modo de falar é porque quase sempre o modo de falar revela que essas pessoas fazem parte de, talvez, grupos menos valorizados na sociedade, grupos que têm um menor letramento porque não tiveram acesso à educação formal, ou grupos que talvez pertençam a uma classe social mais baixa, ou isso pode acontecer, inclusive, em relação a regiões do Brasil, um preconceito baseado numa lógica geográfica. Então, você provavelmente estranharia bastante que, na mídia, por exemplo, alguém fosse apresentar o Jornal Nacional com um sotaque nordestino, né? Talvez porque o nordestino ele sofre um determinado tipo de preconceito na visão, pelo menos aqui da região sudeste, né? Então, existem muitos preconceitos anteriores que se manifestam linguisticamente. Então, entender que o seu jeito de falar talvez revele a que grupo você pertence, e esse grupo a que você pertence é um grupo que sofre determinados tipos de preconceito. Bom, exemplos não faltam disso, né? Inclusive a gente teve durante aí 2 mandatos o ex-presidente Lula, que era uma pessoa, é uma pessoa que tem uma origem pobre, né, pessoa de classe baixa, não teve um letramento formal, né, tradicional, e nas suas falas cometia na época, ainda comete muitos erros de português, erros de concordância, por exemplo. E ele sempre foi muito criticado em relação a esse tipo de erro. Só que, pensando talvez um pouquinho melhor, assim, na função da língua como comunicar, o Lula era, né, um excelente comunicador. Ele se fazia entender muito facilmente, inclusive porque a sua linguagem um pouquinho mais informal, muitas vezes com alguns erros no olhar da gramática normativa, isso aproximava o falar do Lula ao que é praticado por a grande maioria das pessoas que vivem no Brasil, e por isso ele era muito mais facilmente entendido. Então, em termos de competência de comunicação, o Lula é um sujeito bastante eficaz nisso, mesmo com os seus erros de português. Mas, claro, isso acaba revelando um determinado tipo de preconceito. Só que, pensando bem assim, existem algumas fragilidades que a gente pode identificar nesse tipo de crítica em relação a erros de português, porque há erros e erros. E alguns erros que são considerados crassos, inaceitáveis, dignos de, às vezes, piadas, eles são muito semelhantes a outros erros cometidos por essas mesmas pessoas, supostamente mais letradas, mais educadas, sem que haja algum tipo de
crítica em relação a isso. Por exemplo, né, a gente tem, se eu disser para vocês numa aula, nós vai estudar hoje alguma coisa, vocês certamente vão estranhar se eu disser isso. Mas isso é um erro horroroso, um erro condenável, mas ao mesmo tempo todos provavelmente já escreveram, quer dizer, escreveram não, mas já falaram, tu vai lá hoje na padaria, tu vai descer. Mas vem cá, nós vai é um erro de concordância, e tu vai também é um erro de concordância, mas por que a gente aceita o tu vai na oralidade e não aceita o nós vai na oralidade? E nos dois casos você consegue se entender, né? Você entende quando a pessoa diz nós vai. É claro que eu não estou defendendo assim, bom, fim da gramática, então não tem mais que ter certo e errado, ainda mais como, bom, professor de linguagens, né? Mas talvez seja interessante perceber que existe uma certa fragilidade, às vezes uma incoerência. Certas coisas que são absurdas talvez não sejam tão absurdas assim se comparadas a outras que talvez sejam aceitas. Inclusive isso gerou uma grande polêmica alguns anos atrás. Vou botar aqui, o Gabriel, coloca aí por favor, né, uma notícia que surgiu tempos atrás de que o MEC distribuiu um livro, né, um livro didático nas escolas públicas que faz esse tipo de reflexão em relação à linguagem, dizendo que tinha um exemplo lá de que uma frase como nós pesca o peixe seria, claro, um erro segundo a norma culta, né, segundo a gramática normativa, mas que seria um tipo de uso muito frequente na oralidade, né, entre as pessoas de maneira geral na sociedade. As pessoas falam muito assim. Talvez, pensando no nível de letramento que a gente tem hoje no Brasil, as pessoas falem mais nós vai do que falam nós vamos, né, em termos de condições absolutas. Talvez isso seja uma verdade, mas na época o MEC propôs esse tipo de reflexão no livro didático e isso gerou um estardalhaço, né? Aí tem uma notícia do jornal O Globo, por exemplo, dizendo que, né, o MEC distribuiu um livro que aceita erros de português. Isso teve, claro, um respaldo de boa parte da mídia, né? A gente teve, por exemplo, essa notícia aqui, que é uma coluna, na verdade, do Renato Azevedo, que é um colunista da Veja, né, que disse ali de modo bastante crítico, né, que o livro didático faz apologia do erro e ele ia expor ali a essência de uma picaretagem teórica e da malvadeza dessa gente, como se queremos ensinar errado para as pessoas, para manter uma lógica de exclusão. E, gente, isso é debate de primeiro período de faculdade de letras, né? É apenas um tipo de reconhecimento de que há uma legitimidade nesse tipo de uso linguístico, não que isso seja efetivamente certo para a norma culta, para a gramática normativa, mas é um uso legítimo praticado pela maior parte da sociedade. E aí você está pensando assim, pô, Pino, entendi, então quer dizer que na minha redação eu posso escrever nós vai, e se o corretor assinalar um erro, então eu vou dizer que é preconceito, porque eu faço parte de faço parte de um grupo social que talvez não tenha acesso a tanto conhecimento, por isso não pode descontar ponto. É preconceito do corretor do Enem quando me tira ponto disso. Na verdade não é bem assim, porque como em muitas situações sociais a gente tem algumas regras. E nesse caso essas regras podem ser encaradas como ajustes a certas circunstâncias. Então, por exemplo, você não pode vir ao colégio, sei lá, usando uma sunga ou um biquíni. Existe uma certa regra social ali de, né, adequação, vá lá, naquela circunstância. E dentro do português praticado e ensinado nas escolas, se exige que você domine esse tipo de uso, né, até para a gente poder avaliar e, vá lá, né, algumas pessoas defendem isso, que o respeito à gramática seria uma condição para que as pessoas conseguissem se entender e que a língua não se perdesse, digamos assim, ao longo do tempo. Essa é uma discussão complexa, mas quando a gente fala sobre preconceito linguístico, é isso. É quando você vê, por exemplo, um erro numa redação de uma outra pessoa e você ri. Ou quando você tem acesso a uma redação do Enem, por exemplo, e você acha graça no erro que as pessoas cometem. Isso não é engraçado. Isso é um tipo de escrita que está traduzindo o modo de falar, que é o da maior parte da população. Então, em essência, assim, talvez não seja muito adequado, né, sendo isso um preconceito, a gente julgar as pessoas pelo seu modo de falar. Aliás, julgar as pessoas de modo geral já é sempre alguma coisa que tem que ser feito com bastante cuidado, mas, né, os diferentes modos de falar apenas reproduzem diferentes acessos à educação formal. E a verdade é que você tem, por exemplo, dentro das universidades de direito, ou mesmo dentro do direito, muitos advogados que escrevem num registro erudito, com alguns arcaísmos linguísticos, mas que, quando você vai olhar a gramática ali, tem muitos erros do mesmo jeito, só que, né, é como se o falar difícil, o escrever difícil, desse um prestígio maior, né, e, consequentemente, o oposto também vale. Como se os erros de português, segundo a norma culta, levassem a um certo desprestígio, porque seriam pessoas que não têm acesso.
Bom, essa é uma discussão complexa, mas isso pode perfeitamente aí ser tema de redação no Enem. A gente vai falando tanto sobre preconceito, sobre intolerância e o preconceito linguístico, né? Esse julgar a pessoa pelo modo como ela fala, é só mais uma manifestação desse preconceito que tem como base talvez questões anteriores. Então, vale a gente tentar ter essa reflexão, né? As pessoas têm que ser julgadas pela sua, talvez, conduta, pelos seus valores, mas o modo de falar talvez não seja o melhor caminho para a gente pensar sobre isso. Tudo bem? Bom, espero que tenha ajudado. Esse foi o Magia dessa semana. A gente passou aqui longamente por algumas questões ligadas a preconceito linguístico e eu espero que vocês consigam, claro, né, fazer algumas reflexões sobre isso e ajustar aí o comportamento social de vocês para que cada vez menos a gente, sem querer ou por desconhecimento, acabe fazendo julgamentos preconceituosos. Sempre importante isso. Tá legal? É isso. Tomara que vocês tenham gostado. Até a próxima.